galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, que nesse processo de pandemia vai passar e que em breve tudo isso irá retornar, irá voltar ao normal. Estou com a imensa saudade da sala de aula, do momento de diálogo, do momento das trocas de conhecimento, das trocas de experiência. É certo que este canal, esta videoaula, não irá substituir de forma alguma as nossas aulas presenciais. São lógicas e são esquemas e formatos totalmente diferentes, né? Então, o olho a olho, então tudo isso contribui para o processo de aprendizagem de vocês. Hoje o professor já é uma plataforma nova. Vocês vão perceber isso no decorrer e no desenvolvimento do próprio vídeo. Desde já, peço que vocês dêem uma pausinha aqui no vídeo, corre lá, pega seu lápis, caderno, caneta, borracha, para fazer anotações no decorrer da aula, como também vocês vão pegar o seu próprio livro didático de história, o livro de história. No livro de história, vocês vão colocar no capítulo 3. O capítulo 3, que vai ser recorrente às próximas semanas do mês de junho. Então, no capítulo 3, irei trabalhar o mês de junho, ok? O mês de junho todo. Lembrando que sempre no final de cada vídeo tem atividade que vocês devem responder. Vocês podem estar enviando tanto para mim, como também para o seu respectivo professor de história. Se seu professor de história é João, você envia para João. Se seu professor de história é Finha, você envia para Finha. Se o seu professor de história é Rosa Maria, você envia para Rosa Maria. Se o seu professor de história for Luziane, envia para Luziane. E assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Quando vocês assistirem o vídeo, aqui abaixo no comentário, vai estar os comentários aí abaixo, aí você vai colocar o seu nome e o nome da escola onde você estuda. Se você estuda na escola do Povoado Jardim, você vai colocar Mateus, que é o seu nome, por exemplo, e vai colocar o nome da escola onde você estuda. Se você estuda na escola Oséias, vai colocar o seu nome e o nome da escola Oséias. Por que, professor, isso? Porque é uma forma de a gente entender quais os alunos que estão participando, quantos alunos nós estamos atendendo e pensar também em uma maneira de tentar inserir os alunos que não estão tendo acesso às videoaulas. Dê o like, se gostou, se não gostou, e compartilhe em suas redes sociais. Quanto mais alunos, quanto mais pessoas a gente conseguir que assiste esse vídeo, que consiga extrair algumas informações e conhecimento importante, é algo positivo para nós, ok? Então, vamos lá para a aula de hoje. Peço licença que eu vou compartilhar aqui, tá? O slide, que a partir daí eu vou dar continuidade ao nosso assunto, ok? Estou aparecendo aqui na telinha do lado de vocês. Deixa eu compartilhar aqui para ficar mais visível para nós. Ficar bem mais fácil, né? Porque aí vocês vão seguir na questão das imagens. Aqui vocês vão seguir na questão da imagem e tudo mais. Coloca aqui para cima. Ok? Vamos lá. Pessoal, desde já, toda semana eu vou trazer uma mensagem para vocês. Essa mensagem pode ser de uma reflexão ou de algum acontecimento importante que ocorreu durante a semana. Mas a mensagem de hoje é sobre o racismo, devido aos grandes acontecimentos e os acontecimentos que vêm ocorrendo nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Tanto a nível Brasil, como a nível internacional, em outros países. Essa mensagem, ela é escrita por Nelson Mandela, né? Foi um abolicionista, uma pessoa que lutou pelos direitos das pessoas, independentemente da sexualidade, da etnia, de cor e essas questões. Lutou pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade entre as pessoas, a união e a paz. A mensagem começa bem assim, ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou pela sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Ou seja, ninguém nasce racista. O que vai tornar uma pessoa racista é o meio, é as relações sociais que ela está inserida. Todos nós nascemos humanos, um adorando o outro.
Aí, no decorrer da história da humanidade, no decorrer da história daquele sujeito, é que ele vai se transformando, se tornando racista, homofóbico, preconceituoso. Então, tudo isso vai interferir. Por que julgar uma pessoa pela questão da cor da pele? Por que inferiorizar uma pessoa, sendo que todos nós somos iguais? Então, essa mensagem vai trazer justamente isso, o reflexo, uma reflexão sobre os nossos comportamentos enquanto pessoas na sociedade e o nosso comportamento para com as outras pessoas. Como nós estamos agindo, né? Levando em consideração os acontecimentos que têm ocorrido nos últimos dias. Fica aí esse pensamento e essa reflexão para vocês. O tema da aula de hoje, pessoal, é reinos africanos e suas rotas comerciais. Sou o professor Marcos e aqui, ó, meu e-mail, tá? Para vocês enviarem as atividades. Dentro desse conteúdo, eu vou trabalhar o continente africano, perceber a lógica, como também as rotas transarianas. Vou definir, caracterizar e quais eram os principais produtos que passavam nessas rotas comerciais. Estamos se tratando aqui de África Antiga, lá no século VII, século VIII, século X, até mesmo século XIV. Então, esse período aí ficou conhecido como África Antiga. Vamos lá. Primeiro, o continente africano durante a África Antiga. Hoje, há uma mudança, mas só que essa estrutura aqui, pessoal, é decorrente da África Antiga. Cada manchinha dessa aqui corresponde a um império que existiu durante a África Antiga. Temos aqui o Egito, o Axum, Etiópia, Ruanda, Luanda, Sofala, Yorubá, Tagana, Mali, Cartago. Então, cada manchinha dessa é um reino. Isso é fato. Cada manchinha dessa que se torna um reino tem características e linguagens diferentes. O pessoal do Egito, os povos do Egito, a linguagem, os costumes e as crenças são diferentes, tá? Dos Kamen, por exemplo. Mas isso não impossibilita, isso não impede que o Egito crie relações comerciais com Kamen. Pelo contrário, isso vai fortalecer. Eu vou explicar mais ainda. Primeiro, qual é o motivo que faz com que um reino, por exemplo, que um reino faça relações comerciais com o outro? Primeiro ponto. O Egito, ele vai fazer relações comerciais com aqueles reinos que possuem semelhanças com ele. Isso vai facilitar muito. O Egito era bem semelhante com os Cus, que é o vizinho aqui. Então, as relações comerciais, os produtos comercializados eram com os Cus. Do mesmo jeito que o Egito também fazia relações comerciais com Songhai. Ó, esse azul aqui, Egito, Songhai, esse azul. Então, o que vai fazer com que o Egito faça relação comercial com outros impérios, o que vai fazer com que outros impérios se interajam entre si, vai ser a proximidade da característica. Por exemplo, vamos pensar que um baúba aqui, pessoal, um baúba é Songhai. Gana, aqui, é Itabaianinha. Um baúba e Itabaianinha, por mais que se trata de duas cidades, tem características semelhantes, não é isso? As duas são cidades. E as duas falam a mesma língua, que é a língua portuguesa. Então, aqui Songhai vai estabelecer relações comerciais com Gana, justificado pela proximidade das características que os dois impérios possuíam. Trazendo para o contexto atual, as relações de Ubaúba e Itabaianinha é porque devido à proximidade. Vamos pensar da seguinte forma, já pensou se Itabaianinha falasse inglês e Ubaúba falasse o português? Ia ter relações comerciais? Ia, mas não com tanta intensidade, porque se tratava de culturas e costumes e linguagem totalmente diferentes um do outro, ok? Então, vocês percebam aí como a África era constituída. Aqui, ó.
o continente africano. Os impérios africanos foram formados de Estado que abrangiam vários povos e uma só entidade. A formação se dava normalmente por meio de conquistas. Como é que surgia, por exemplo, um reino? A partir do momento que os dois reinos entravam em confronto, quem perdia se tornava escravo do outro. Quem perdia a guerra se tornava escravo do vencedor. As diferentes etnias africanas utilizaram de veículos diversos para a propagação. Dentre esses serviços diversos, ocorria o quê? A transmissão oral. Naquele contexto, poucos impérios possuíam a escrita. Então, quando eles queriam passar um saber medicinal, queriam passar um relato de vida, relatar qualquer questão, eles falavam, normalmente as pessoas mais velhas, falavam para as crianças, e as crianças, assim, passavam para as outras pessoas, para as próximas gerações. Então, aquela criança iria crescer com aquele saber, com aquele conhecimento, e quando aquela criança ficasse adulta, ele tinha a obrigação de passar para os seus filhos. Então, foi assim que a África permaneceu por muito tempo, e permanece até hoje, essa questão da transmissão oral, tá? Da memória, o relato e a memória. Olha aqui. Essa daqui, pessoal, são as rotas transarianas. Professor, o que significa rotas transarianas? Simples e fácil. São as rotas que são responsáveis pelo comércio. Aqui são os mesmos impérios lá do primeiro slide, tá? E essas daqui são as rotas que cada império estabelece com o outro. Professor, nessas rotas aí, o que é que passava? Pessoal, eles comercializavam, era o ouro, eles comercializavam sal, comercializavam tecidos, comercializavam gêneros alimentícios. Então, tinha império que tinha uma especificidade, tinha uma característica na produção do ouro. Aí, fazia o processo de venda para o Egito, o que chama para a Etiópia. Então, essa ligação entre os impérios, por meio do comércio, ficou conhecida como rotas transarianas, justamente porque ocorreu aí no decorrer e sobre o deserto do Saara. Como é que ocorria isso, professor? Essas rotas comerciais, como é que eles transportavam? Transportar, pessoal, através de camelo, porque naquele tempo não existia carro, não existia bicicleta, e era sobre o deserto. Um carro no deserto, né, é um pouquinho sem lógica. Então, eles utilizavam muito o camelo, porque o camelo era muito resistente, diferentemente do jegue, de um cavalo e de um boi. O camelo passava dias e dias sem se alimentar, e as viagens eram extremamente longas, chegando a ter de 3 a 4 meses de viagem, ok? Então, era normal, era comum eles utilizarem os camelos, porque os camelos eles conseguiam passar durante esse tempo sem se alimentar e sem beber água. E eles viajavam em grupos, era uma característica desse período. Aqui, pessoal, e ao mesmo tempo que o comércio crescia, a religião islã também crescia. Islamismo é uma religião que tem um polo na África. Polo significa que é uma predominância na África. Ok? Então, quando os comerciantes saíam de um império para o outro, ele não levava consigo apenas o material, o comércio. Ele levava consigo também seus costumes. Se você sair de Itabaiana para Umbaúba, você vai trazer os seus costumes. O modo de você pensar, a sua crença, a sua religião. Então, o Umbaúba vai conhecer a sua cultura aos poucos. Então, os comerciantes, quando saíam de Yorubá ou de outros reinos para outros impérios ou para outros reinos, eles levavam suas religiões. E a religião predominante naquela época era o islamismo. Então, aí, de acordo com que o comércio crescia, o islamismo iria se fundindo, iria crescendo, ok? Aí veja aqui, ó, o surgimento de importantes reinos da África Ocidental floresceram graças ao comércio. Então, quando você pensar a questão do comércio, lá na África Antiga, vocês já lembrem muito bem sobre a questão da religião muçulmana, ou se não, do islamismo. Mas o islamismo, por mais que é uma prática religiosa, tinha alguns aspectos negativos que eu vou explicar posteriormente. Mas aqui, veja, ó, pessoal, essa região aqui é a África hoje. A grande maioria dos países da África
são muçulmanos devido ao processo, aquele processo lá, do avanço do comércio. Então, veja que a grande maioria dos países tem predominância. O que mais prevalece é o islamismo. Aqui, pessoal, é a África, ó. Essa aqui, por aqui, ó. Aqui é a África, aqui é a América, aqui é a Europa e aqui é a Ásia, ok? Mas do mesmo jeito que os muçulmanos tinham aspectos positivos, né? A questão religiosa, as trocas de experiência, eu vou ter contato com uma cultura totalmente diferente da minha, mas também tinha os aspectos negativos, porque o islamismo, durante a África antiga, também pregava a escravidão. O alicerce, a base do islamismo, durante a África antiga, era a escravidão. Então, todas as pessoas negras, homossexuais, pessoas que não aderiam, que não gostavam, vamos dizer, que não gostava do islamismo, era tornado escravo. E esse escravo iria trabalhar nas fazendas das pessoas que eram islâmicas, ok? Eram todo mundo? Não, porque quem tinha dinheiro, automaticamente, quem tinha poder e grande comércio, ele não se tornava escravo. Pelo contrário, se tornava senhor, né? Patrão. Então, tinha, ó, aqui, ó, cristãos francos, negros da região, então, negros eram colocados como escravizados para trabalhar para a crença muçulmana, para a religião muçulmana. Então, os homens escravizados, eles trabalhavam tanto na zona rural, no campo, tá? Na cultura agrícola, nas plantações, nas plantações, como também trabalhavam na cidade, na questão ali do comércio, da feira livre. Mas lembrando, eles não trabalhavam para eles mesmos, os escravizados. Eles trabalhavam para os senhores, tá? Para os muçulmanos. Olha aqui, por exemplo, pessoal, ó, uma análise sobre a escravidão na África antiga, liderada pelos muçulmanos, pelos os islâmicos. Veja aqui, ó. Quem está aqui? Aqui são camelos, viu, pessoal? Quem está aqui em cima dos camelos são os muçulmanos que estão orientando, coordenando sobre castigos. Olha, esse daqui muçulmano castigando um escravo negro. Olha o instrumento de tortura aqui, pessoal, onde prendia as mãos, tá? Impedindo que ele resistisse, que ele lutasse ou que ele se revoltasse contra o seu senhor. Então, veja aqui, ó. Normalmente as pessoas que estão sem a parte de cima, sem a roupa de cima, são escravos. Todos aqui percebem que são negros e os brancos que são os muçulmanos, tá? Então, essa imagem vocês conseguem perceber muito bem de como a escravidão estava presente na religião islâmica durante a África antiga. Ok, pessoal? É bem básico, não tem dúvida nenhuma sobre esse assunto. Lembrando que quando você falar sobre a África antiga, lembre das rotas comerciais. O que eram as rotas comerciais? Eram as regiões que ficavam responsáveis aí pelo processo de exportação e de importação dos produtos. Que produtos eram, professor, que era comercializado? Sal, alimentos que durassem um monte de tempo. Qual era o meio que eles utilizavam? A questão do camelo era uma prática comum, tá? Então, os muçulmanos, ao mesmo tempo que expandia, que crescia o comércio, que expandia a sua cidade, crescia também as próprias pessoas em torno da religião muçulmana. Então, hoje, atualmente, a África é quase toda a predominância de muçulmanos, justamente porque, devido a esse processo aí que ocorreu durante a África Antiga. Pessoal, a aula é bem basiquinha. E aqui está a nossa atividade para vocês responderem durante a semana. A aula hoje foi bem mais didática, né? Simples, né? Orientada aí pelos slides, isso facilita muito o processo de compreensão de vocês. Se vocês, por acaso, tiverem dúvidas, vocês podem mandar no meu e-mail ou questão deixar o comentário aqui abaixo. Aí logo abaixo você coloca o comentário. Pessoal, a atividade da semana é capítulo 3. Muito fácil, não tem nada difícil. Tudo que eu expliquei está aí, ó. O que foi a rota transariana, né? Que foi o comércio. Qual era o seu objetivo? Que era exportar e importar produtos. Como se dava o comércio entre os reinos na África Antiga, né? Que era devido ao processo de semelhança da questão da linguagem. Destaque entre o transporte. Qual era o transporte e qual era a mercadoria? Descrever como eram as rotas comerciais contribuíram para a propagação do Islã.
já que os comerciantes, quando saíam de uma cidade para outra, levavam seus costumes, suas crenças, e aí apresentavam para outros reinos. Como o islamismo recrutava os homens para o trabalho escravo, lembra? Que pelo fato de ser negro, de ser cristão, por não aderir aos princípios religiosos muçulmanos, ok? Na questão da própria guerra também, viu, pessoal? Na própria guerra. Quando existia a guerra entre dois reinos, o reino que perdia se tornava escravo do reino vencedor. E depois da escravidão, esses homens iriam trabalhar em quais locais? Lembrando, né? Que é o campo e a cidade, vocês vão falar aí. E por final, você vai fazer um mapa mental sobre a escravidão na sociedade islâmica durante a África Antiga. Simples e fácil, ok? Pessoal, por hoje é só. Lembrem, compartilhe o vídeo, coloque o seu nome e o nome da escola onde você estuda, compartilhe, deixe seu link aí, tá? E que em breve eu estarei retornando para vocês. Envie atividade para mim, como também envie atividade para os seus respectivos professores. Pessoal, fiquem em paz, abraços de luz, tá? E abraços de paz. Por hoje é só. Valeu, galera!